Vivemos em uma democracia. E essa é uma das formas de governo mais populares que existem. A democracia é definida como o governo do povo, sendo exercido através dos seus representantes eleitos. E mesmo com uma definição tão boa, existe um grande problema: o potencial que uma democracia tem para destruir a si mesma. Não entendeu? Então acompanhe esse vídeo e a gente vai te explicar. O nascimento da democracia vem lá da antiga Grécia, em Atenas. E mesmo tendo sido uma das maiores realizações da Grécia Antiga, alguns filósofos gregos ainda viam a democracia com uma certa desconfiança. No livro A República de Platão, Sócrates adverte que a democracia pode acabar por destruir uma civilização inteira. E para explicar isso, ele faz uma analogia. Imagine que o Estado é como um grande navio em um vasto oceano. E como todo navio, o Estado precisa de um capitão habilidoso que possa conduzir o navio, desviando ele dos problemas e fazendo a tripulação chegar em segurança. Mas este capitão, ele é escolhido de uma forma diferente. Ele é eleito pelo povo. E essa decisão acaba sendo um verdadeiro desastre, porque ao invés de escolherem um capitão habilidoso que se importe com o povo e com a tripulação, as pessoas escolhem um capitão pela sua aparência, pela sua popularidade e pelo que ele afirma que vai fazer. E com um capitão que não sabe como conduzir o navio, já dá para imaginar que coisa boa não sai daí. Qual a probabilidade de um capitão que não tem habilidade nenhuma e que não se importa com a tripulação conseguir conduzir todo o navio e chegar ao seu destino? Provavelmente esse navio poderia sofrer algum tipo de acidente ou se perder no percurso, certo? Então será que Sócrates era contra a democracia a ponto de defender um governo ditatorial? Na verdade, não. O que Sócrates quis dizer com essa analogia é que o povo, aquele que escolhe quem irá conduzir o navio, não pode continuar sendo apenas povo. Ele precisa se tornar também parte da tripulação, precisa entender como funciona um navio, como ele pode ajudar a conduzir esse navio e, principalmente, ele tem que entender que a escolha de quem irá guiar o navio não é uma escolha que pode ser feita de uma hora para outra, tem que ser uma escolha inteligente. E, infelizmente, Atenas foi um exemplo claro disso, porque eles não tiveram nenhum capitão competente, nenhuma tripulação que estava disposta a ajudar na condução desse navio. Uma das vítimas disso foi o próprio Sócrates. Em 399 a.C., ele foi condenado à morte. Isso porque uma assembleia votou que ele estava corrompendo a juventude de Atenas. O destino de Sócrates deveria ter sido um aviso, mas a cidade de Atenas passou a eleger um político populista atrás do outro. E isso foi acontecendo até chegar ao auge em 323 a.C., depois da morte de Alexandre o Grande. Depois que a notícia da morte de Alexandre o Grande chegou em Atenas, a cidade ficou agitada. Eles estavam ansiosos para conseguir se vingar dos macedônios. Um político da época, que era admirador do trabalho de Sócrates, alertou o povo: Alexandre pode estar morto, mas o exército dele continua vivo. O alerta foi ignorado e as consequências vieram. Atenas iniciou uma guerra com a única superpotência daquela época, e depois deles terem sido esmagados em batalha, tiveram que recorrer àquele político que os havia alertado sobre os perigos daquela guerra. Eles pediram para que esse político liderasse as negociações de rendição. Isso porque eles temeram que eles invadissem a cidade e destruíssem tudo. Esse político conseguiu negociar a rendição de Atenas, mas com um custo muito alto, o da liberdade.
A cidade de Atenas foi colocada sob domínio dos macedônios e a democracia, justamente no lugar em que ela havia nascido, teve um fim. A história de Atenas é um alerta para todos nós. A queda da democracia prova que nenhum sistema político é perfeito. Entenda que uma democracia só vai ser eficaz se você participar dela. É por isso que Thomas Jefferson fez uma alerta. Quando as pessoas são desatentas com a política, os políticos se tornam lobos. Nós não estamos dizendo que a democracia é uma coisa ruim, pelo contrário. Mas o fato de vivermos em uma democracia não significa que nós podemos ser omissos, votarmos em um político, depois cruzarmos os braços e esperarmos que ele faça a coisa certa. A democracia é o poder do povo. Se não há participação cidadã, então não há democracia. Seja inteligente. As democracias morrem quando o povo deixa de ser consciente politicamente. Pensa Brasil!